Ele construiu uma vida inteira para não sentir mais nada, e ninguém naquela região ousava atravessar os muros que ele levantou. Sobre o passado dele, quase nada se sabia, só que havia algo ali, algo que o transformou em um homem frio, intocável e perigosamente silencioso. Ela chegou sem aviso, com 2 bebês nos braços e o medo estampado nos olhos, fugindo de algo que não podia explicar e sem imaginar onde estava se metendo. Mas naquela fazenda, onde segredos nunca são ditos em voz alta, 2 histórias quebradas começam a se cruzar. O que nenhum dos 2 sabia é que algumas feridas reconhecem outras de longe, e quando isso acontece, não dá mais para fingir que não sente. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui, cada história é um refúgio. Enquanto o mundo insiste em ser difícil, a gente escolhe contar histórias que fazem bem. Eu quero mandar um abraço cheio de carinho para Nilza, de Propriá, em Sergipe, para Elídia, de Ribeirão Preto, em São Paulo, e também para Cida, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Agora, vem comigo, que a nossa história vai começar. O sol ainda estava se despedindo quando Rávio atravessou o pátio da fazenda com passos firmes, como fazia todo fim de tarde. Era o dono daquelas terras. Os funcionários o cumprimentavam com um aceno rápido e voltavam ao trabalho sem demorar o olhar. Não era maldade da parte deles. Era o jeito dele que afastava. A voz baixa que não pedia, mandava. O olhar que não sorria, avaliava. Rávio tinha pouco mais de 40 anos e carregava no rosto a marca de um homem que havia decidido em algum momento da vida que era mais seguro não precisar de ninguém. A fazenda ficava numa região rural do interior, cercada de pastagem aberta, fileiras de eucalipto e um silêncio que pesava mais à noite. Eram muitos alqueires de terra, gado, maquinário e uma casa grande que qualquer um chamaria de bonita, se não fosse tão vazia por dentro. Rávio morava ali há mais de 10 anos. Em todo esse tempo, ninguém havia entrado naquela casa além dos funcionários que precisavam. Nenhuma festa, nenhuma visita, nenhuma exceção. Souza, o capataz da fazenda, um homem seco, de braços grossos e de poucas palavras, dizia vez ou outra para os peões mais novos que o patrão não era ruim, era só fechado. Havia uma diferença, ele explicava, mas poucos entendiam qual. Naquela tarde, o vento trouxe um cheiro de chuva que ainda não havia caído. Rávio parou por um instante no meio do pátio, olhando o céu pesado. Então ouviu. Era um choro, fraco, mas claro. Vinha do celeiro. Ele franziu o senho. Os animais já estavam recolhidos, e não havia motivo para ninguém estar lá àquela hora. Caminhou com a calma de quem não tem pressa, mas os olhos já no alerta. Empurrou a porta de madeira velha e parou. Dentro do celeiro, entre fardos de palha e a pouca luz que entrava pelas frestas do telhado, havia uma jovem. Ela estava sentada no chão de terra batida, com as costas apoiadas na parede, amamentando um bebê com os braços envoltos num pano surrado. No colo dela havia outro bebê, enrolado com cuidado numa peça de roupa dobrada. Ao ver Rávio entrar, ela levantou os olhos. E o que ele viu naqueles olhos foi puro medo. A voz saiu em pedaços, sufocada pelo choro que ela tentava prender. Por favor, ela disse, por favor, não faça nada. Não vou causar problema nenhum. Só preciso de um lugar por uns dias, só uns dias. Não nos machuque, por favor. Rávio ficou parado. Olhou para ela, olhou para os bebês. Depois, voltou os olhos para ela. Ela era jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, com o cabelo castanho escuro solto, o vestido um pouco sujo e os olhos fundos de quem não dormia há tempo demais. Bonita, de um jeito que a exaustão não conseguia esconder de todo. Mas o que chamou a atenção de Rávio não foi a beleza, foi o tremor nas mãos dela. E mesmo assim, como ela segurava os bebês com firmeza, como se o corpo todo pudesse ceder, menos os braços que carregavam aquelas crianças. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a voz que usava quando estava controlando a própria reação,
Vem comigo. Não foi um convite, mas também não foi uma ameaça. Ela hesitou, olhando para a porta como quem calcula a distância. Então, talvez porque não houvesse para onde mais ir, ela seguiu. Lá fora, as primeiras gotas de chuva começaram a bater no telhado do celeiro, devagar, como se o céu também estivesse decidindo o que fazer. Dentro da casa, Rávio mandou buscar comida quente e pediu à cozinheira que preparasse um quarto. Dona Zefa, uma mulher baixinha, de cabelos brancos e andar miúdo, que trabalhava na fazenda há tantos anos que o lugar parecia ter sido construído em volta dela, não fez pergunta nenhuma, mas os olhos dela disseram o suficiente quando passaram pela jovem e pelos bebês. Depois, subiram para o rosto do patrão. A jovem se chamava Serena. Ela disse o nome quase sem querer, quando Dona Zefa perguntou como chamá-la. Tinha 23 anos e, naquele momento, parecia carregar o peso do dobro disso nos ombros. Ela comeu em silêncio, com os bebês revezando o colo. Eram gêmeos, um menino e uma menina, com pouco mais de 3 meses. O menino se chamava Cauã, a menina, Talita. Os dois dormiam um depois do outro como se houvessem combinado, e quando um acordava, o outro parecia aguardar educadamente a vez. Rávio ficou sentado à mesma mesa enquanto ela comia, mas não forçou conversa. Era estranho. Ele, que raramente tolerava perturbações na rotina silenciosa que havia construído, não demonstrou impaciência nenhuma. Ficou ali, de braços cruzados, observando com aquela expressão fechada que ninguém conseguia decifrar. Quando Serena terminou de comer, levantou-se e disse com uma firmeza que contrastava com o cansaço no rosto: "Posso trabalhar, faço qualquer coisa. Não quero ser um peso aqui." Rávio respondeu sem levantar do lugar: "A gente resolve isso amanhã." E foi para o quarto sem mais uma palavra. Mas antes de fechar a porta, parou por um segundo no corredor, a mão ainda no batente, as costas para ela, como se fosse dizer algo. Então, não disse nada e seguiu em frente. Nos dias que se seguiram, Serena cumpriu o que havia prometido. Acordava antes do sol, ajudava Dona Zefa na cozinha, dobrava roupas, varria o corredor. Quando os bebês dormiam, ela trabalhava. Quando acordavam, ela parava tudo e cuidava deles. Evitava cruzar o caminho de Rávio mais do que o necessário. Não por ingratidão, mas porque o silêncio dele era do tipo que a deixava sem saber onde colocar as mãos. Mas aquela fazenda era grande e a rotina era estreita, e o silêncio às vezes aproxima mais do que qualquer palavra. Rávio começou a notar pequenas coisas. O jeito que ela cantarolava baixinho enquanto trocava os bebês, uma música sem nome, como quem canta mais para se acalmar do que para entreter. A forma como ela agradecia até por coisas pequenas. Uma toalha extra, um prato de fruta deixado na mesa, uma cadeira movida perto da janela, como se não estivesse acostumada a receber nada sem primeiro provar que merecia. Os funcionários também notaram mudanças. Souza, numa tarde, comentou com Dona Zefa enquanto tomavam café no refeitório. O patrão perguntou se os bebês estavam comendo bem. Perguntou 2 vezes. Dona Zefa deu uma colherada devagar no açúcar, sem responder, mas guardou aquilo. Serena ainda não havia contado nada sobre o passado. Sempre que Rávio se aproximava do assunto, com cautela, sem pressionar, como quem abre uma porta devagar para não assustar, ela baixava os olhos e dizia que ainda não estava pronta. Ele aceitava isso. Ia embora sem insistir, e ela notava que ele aceitava. E aquela aceitação silenciosa começou a fazer algo nela. Um relaxamento pequeno, quase imperceptível. Como uma mola que vai cedendo milímetro por milímetro. Foi numa manhã de terça-feira que Cauã começou a chorar sem parar. Talita dormia do lado, pacífica, como se o barulho não existisse. Mas o menino estava inconsolável. Serena havia tentado de tudo. O leite, o colo, o caminhar, a música, o balanço. Nada funcionava. Rávio apareceu no corredor,
Ouviu o choro e, sem perguntar nada, sem bater na porta que estava aberta, entrou no quarto, chegou perto de Serena e estendeu os braços. Ela olhou para ele por um segundo, hesitou e então colocou o bebê nos braços dele. Rávio segurou Cauã com uma firmeza estranha em quem nunca havia feito aquilo recentemente. Começou a caminhar pelo quarto em círculos lentos, com o menino apoiado no peito, a mão grande cobrindo as cozinhas pequenas. Cauã parou de chorar em menos de 2 minutos. Serena ficou parada à porta do quarto, olhando para aquela cena, sem conseguir tirar os olhos. Havia algo ali que ela não sabia nomear. Uma ternura que não combinava com o homem que todos descreviam como frio e fechado. Mais uma semana se passou e os dias foram criando uma rotina silenciosa que nenhum dos dois havia combinado. Rávio começou a aparecer no momento das refeições com mais frequência. Serena começou a deixar uma xícara de café pronta perto do fogão toda manhã, sem que ele pedisse. Dona Zefa observava tudo com o canto do olho e fingia que não via nada. Numa noite, Thalita teve febre. Serena passou a madrugada acordada, passando pano úmido na testa da menina, trocando a água, trocando o pano, cantando Bajim de novo. Quando o dia amanheceu, com aquela luz cinza que precede o sol, Rávio já estava na sala com o telefone na mão. "Eu já chamei o médico da cidade", ele disse quando ela apareceu no corredor com a menina no colo. Serena abriu a boca para dizer que não precisava, que não queria incomodar, que provavelmente passaria sozinho. Mas ele já havia ligado. E aquele homem que não costumava explicar nada havia tomado aquela decisão antes mesmo de avisá-la, como se fosse uma coisa óbvia que precisava ser feita. O médico veio, examinou Thalita com calma, disse que era uma febre passageira de bebê e que estava tudo bem. Quando ele foi embora e Serena finalmente deixou os ombros caírem, os ombros que havia mantido eretos de cansaço a noite toda, Rávio estava a uns 3 passos dela. A voz saiu com um tom que não era o tom de sempre. "Vai dormir, eu fico de olho neles por um tempo." Ela ergueu os olhos para ele, tentou dizer que não precisava, que conseguia, que estava acostumada, mas o corpo dela não aguentou ser tão orgulhoso naquele momento. Ela foi dormir. Rávio ficou sentado na cadeira do quarto, na semi-escuridão do amanhecer, com os 2 bebês dormindo perto. Ficou ali por horas, em silêncio, sem fazer nada além de existir naquele espaço, e no rosto dele havia uma expressão que ninguém nunca havia visto. Nem os funcionários, nem Souza, nem Dona Zefa, nem ninguém que o conhecesse havia 10 anos. Nem ele mesmo sabia que ainda era capaz de ter aquela expressão. Foi numa tarde de sábado que Serena finalmente contou tudo. Eles estavam na varanda da frente. O sol ainda estava alto, mas o calor havia cedido um pouco com a brisa que vinha dos campos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o horizonte, como quem organiza as palavras antes de soltá-las. Então, começou a falar, devagar, como quem tira um peso de dentro aos poucos, com cuidado para não machucar mais do que precisa. Ela havia se casado jovem, com um homem chamado Breno. No começo, ele parecia uma boa pessoa. Não era extraordinário, mas era estável, e ela havia confundido isso com segurança. Quando ela engravidou, de gêmeos, o que o assustou desde o primeiro ultrassom, ele mudou. Disse que não queria aquilo, que era demais, que ela havia feito isso de propósito. Serena passou os últimos meses da gravidez na casa da mãe, em outra cidade, tentando acreditar que quando os bebês chegassem, ele mudaria. Os bebês chegaram. Ela voltou para casa. Ele não mudou. Reagiu com raiva desde o primeiro dia. Dizia que as crianças não paravam de chorar de propósito para atrapalhá-lo, que ela não servia para nada. E numa tarde, num momento em que a raiva passou da fala para as palavras que não devem ser ditas, ele ameaçou machucar as crianças. Disse aquilo com frieza, como quem anuncia uma coisa que já havia decidido. Serena contou isso sem parar de olhar para o horizonte. A voz não tremeu, mas as mãos, no colo, estavam apertadas. Naquele mesmo dia, alguém bateu na porta da frente chamando por ele. Breno teve que sair, e naquele intervalo pequeno, naquele espaço entre uma ameaça e a volta dele, Serena pegou os 2 bebês, saiu pela porta dos fundos e foi embora.
Sem dinheiro, sem roupas, sem destino. Pegou carona de caminhão, depois de ônibus, depois de carro de estranho, até chegar àquela fazenda que ela havia visto de longe de uma estrada de terra e achado grande o suficiente para se esconder. Ravi ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. E quando falou, a voz estava mais baixa e mais tensa do que o costume. Você vai registrar boletim de ocorrência, amanhã cedo, na delegacia da cidade. Não era uma sugestão. Serena abriu a boca para dizer que tinha medo, que não sabia se adiantaria, que talvez fosse melhor sumir e não chamar atenção. Mas os olhos dele não deixaram espaço para isso. Havia ali uma resolução que ela não estava acostumada a encontrar no rosto de ninguém que dissesse que estava do lado dela. Você não vai continuar com medo, ele disse. Não enquanto estiver aqui. E ali, naquela varanda, com o pôr do sol tingindo o céu de laranja sobre os campos verdes, Serena sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que havia alguém ao seu lado de verdade. Não por obrigação, não por pena, por escolha. Nos dias que se seguiram, Ravi foi pessoalmente à delegacia com ela. Ficou sentado ao lado dela enquanto ela falava. Contratou um advogado na cidade mais próxima que cuidou do divórcio dela também e acompanhou cada reunião sem reclamar, sem apressar, sem pedir explicação. Os funcionários da fazenda começaram a murmurar entre si sobre o que estava acontecendo, mas Souza cortava o assunto com uma palavra e ninguém ousava continuar. Quando Breno tentou intimidar a mãe de Serena, foi até a casa dela numa madrugada, batendo na janela, gritando no portão. As câmeras de segurança do vizinho gravaram tudo. As imagens chegaram à polícia. E durante as investigações que se seguiram, veio à tona que Breno também estava envolvido com a circulação de substâncias proibidas e mantinha contato com pessoas ligadas a esse mundo. A ficha criminal foi crescendo. Ele foi preso. A notícia chegou por telefone numa tarde de quarta-feira. Serena recebeu a ligação na cozinha de pé, com o telefone na mão e o coração disparado. Ficou parada depois que a ligação acabou, sem se mover, como quem espera que o corpo acredite no que a cabeça acabou de entender. Dona Zefa estava do outro lado do balcão e viu tudo, mas não disse nada. Só colocou a mão no ombro dela por um segundo antes de sair devagar. Serena foi para a varanda. Ravi a encontrou lá. Ela estava de costas para a porta, olhando para os campos abertos. Ele ficou parado um segundo, e então foi até ela. Acabou, ela disse, sem virar. Eu sei, ele respondeu. Ela se virou. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sorria. E ele estava tão perto que deu para ver cada detalhe daquele sorriso. O alívio nele, a exaustão de meses carregados e algo mais que ela não estava mais conseguindo esconder atrás dos olhos. Ele ergueu a mão devagar e enxugou a lágrima que escorria pelo rosto dela com o polegar. Foi um gesto simples, quase automático, como se a mão dele soubesse o que fazer antes de ele ter decidido. Mas os dois pararam. O ar entre eles ficou parado também. E então ele a beijou. Não foi um beijo apressado. Foi o tipo de beijo que acontece quando duas pessoas param de fingir que não querem. Devagar, com cuidado, como quem sabe que aquilo é importante demais para ter pressa. Ela segurou a camisa dele com os dedos. Ele manteve a mão no rosto dela. E por aquele momento, o mundo lá fora não existia, nem a fazenda, nem os campos, nem nada. Quando se separaram, nenhum dos dois falou. Ele a olhou por um segundo com aquela expressão que ela havia aprendido a ler. Aqui não era dureza, era só a forma que ele havia encontrado de sobreviver ao mundo. E pela primeira vez, ali naquela varanda, ela viu aquela expressão ir embora de verdade. Queridos ouvintes, queremos fazer um aviso importante. O canal que está aparecendo na tela é o nosso canal oficial. Infelizmente, nossas histórias têm sido copiadas e repostadas sem autorização. Esta é uma história original, criada pelo canal Histórias Emocionantes para Ouvir, feita com muito cuidado para emocionar você. Se você encontrou este conteúdo em outro lugar, pesquise no YouTube por Histórias Emocionantes para Ouvir e se inscreva para acompanhar todas as histórias completas e originais. Conto com seu apoio.
Naquela noite, foi a vez dele contar. Eles estavam sentados na varanda depois que Dona Zefa havia levado os bebês para dormir, insistindo com aquela firmeza suave que não aceitava recusa. O céu estava limpo, aquele céu de interior que não existe no mesmo tamanho na cidade, cheio de estrelas de ponta a ponta, como se o universo todo houvesse decidido aparecer de uma vez. Rávio ficou olhando para o horizonte escuro por um longo tempo antes de falar. Quando começou, a voz estava baixa e controlada, como sempre, mas havia algo por baixo dela que não estava. Muitos anos antes, quando ainda morava em outro estado, ele não disse qual e ela não perguntou. Ele havia sido casado, era mais jovem, acreditava em coisas que depois aprendeu a não acreditar mais. Sua esposa estava grávida. Eles esperavam o primeiro filho. Durante o parto, as complicações vieram de repente, sem aviso, sem tempo para entender o que estava acontecendo. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas ela não voltou, e o bebê, que nunca chegou a chorar, também não. Rávio contou isso sem olhar para ela. As mãos estavam apoiadas no joelho, levemente fechadas. A voz não tremeu, mas havia uma tensão nela que era o tremor contido há anos. Depois disso, ele disse: eu decidi que era mais fácil não precisar de ninguém. Vim para cá, comprei essa terra, construí tudo isso, e funcionou por muito tempo. Ninguém chegava perto, ninguém ia embora. Parecia um acordo justo. Serena o ouviu sem fazer barulho, sem mover. Quando ele terminou, o silêncio durou alguns segundos. E então ela colocou a mão sobre a mão dele, sem dizer nada. Ele olhou para a mão dela, não retirou a dele. Os bebês, ele disse depois de um tempo ainda olhando para o campo. Cauã e Thalita. Desde o primeiro dia, eles fizeram algo dentro de mim que eu não achava que ainda era possível. Serena apertou a mão dele com suavidade. Eu sei, ela disse baixinho. E os dois ficaram assim, em silêncio, debaixo daquele céu enorme, com o coachar dos sapos ao longe e o cheiro de terra úmida que a chuva da tarde havia deixado no ar. Meses depois, quando tudo havia se acalmado e a vida havia encontrado um ritmo novo, Rávio levou Serena e os bebês para uma viagem. Era um lugar que ele conhecia há anos, uma cachoeira no interior de Goiás, escondida no fundo de uma mata fechada, que ele havia visitado uma única vez, muitos anos atrás, e nunca havia levado ninguém. A estrada até lá era de chão batido, com curvas entre morros verdes e pastos abertos. Dona Zefa foi junto, não porque alguém havia pedido, mas porque havia se tornado parte daquela família sem que ninguém precisasse declarar isso. Ela ficou no banco de trás com os bebês, cantarolando por todo o caminho, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. A cachoeira era de uma beleza que não precisava de explicação. A água caía limpa de uma altura que fazia barulho de longe, um som forte, cheio, que enchia o ar inteiro e desaparecia com qualquer pensamento que a gente tentasse ter ali. As pedras ao redor eram cobertas de musgo. As árvores em volta criavam uma sombra fria e boa. Cauã ficou olhando para a água com os olhos arregalados, sem piscar, como se precisasse registrar cada detalhe. Thalita tentou engatinhar na direção da margem com toda a determinação que coube naquele corpinho pequeno. Dona Zefa a segurou pelo pé com um sorriso que dizia que ela já havia previsto isso. Rávio e Serena sentaram numa pedra grande, um do lado do outro, com os pés na beira da água fria. Por que você nunca trouxe ninguém aqui antes? Ela perguntou, olhando para a cachoeira. Ele ficou em silêncio por um momento, como sempre fazia quando estava sendo honesto. Porque não havia ninguém que eu quisesse trazer, ele respondeu. Ela sorriu, com os olhos na água. Ele não precisou sorrir de volta para que ela entendesse tudo o que havia naquela resposta. O pedido de casamento aconteceu de um jeito que era inteiramente do estilo dele. Numa manhã de domingo, sem flores, sem discurso ensaiado, Rávio colocou uma caixinha pequena sobre a mesa do café da manhã e ficou ali, de pé, com as mãos nos bolsos. Eu não sei fazer isso com muita elegância, ele disse, mas sei que não quero que você vá embora. Serena olhou para a caixinha.
depois para ele. Cauã estava no cadeirão ao lado, atirando biscoito no chão com satisfação. Talita dormia no quarto. Dona Zefa havia sumido para a cozinha com um timing perfeito que não era coincidência nenhuma. "Isso é um pedido?" Serena perguntou, com a voz entre o sério e o sorriso. "É", ele disse. Ela abriu a caixinha. Era um anel, com uma pedra pequena que brilhava mais do que parecia ter tamanho para brilhar. Ela ficou olhando para ele por um tempo, com aquela expressão que misturava tudo ao mesmo tempo. O alívio, a alegria, a leveza de quem finalmente pode acreditar que aquilo é real. Então, ergueu os olhos para Rávio. "Sim", ela disse. Cauã atirou outro biscoito no chão, como se estivesse comemorando. O casamento aconteceu na fazenda, numa tarde de abril com vento suave e céu aberto. Havia poucos convidados. Os pais de Serena, que vieram de outro estado e que Rávio já havia chamado para morar ali, alguns funcionários da fazenda, que eram quase família, e Dona Zefa no primeiro banco com um lenço que ela precisou mais de uma vez. Cauã e Talita, com quase 1 ano, ficaram no colo dos avós durante a cerimônia, olhando para tudo com aqueles olhos grandes e curiosos, como se entendessem que aquele dia era importante. Quando o padre perguntou e Rávio respondeu com a voz firme e clara, que era sempre a voz dele, Souza, que estava na última fileira com os braços cruzados, olhou para o chão por um segundo, como quem esconde alguma coisa. Os anos passaram do jeito que os bons anos passam, rápido demais, mas cheios de coisas que valem. A mãe de Serena encontrou na fazenda o que havia procurado durante anos. Um lugar tranquilo, com espaço para respirar. Ela passou a trabalhar ali com Dona Zefa e as duas formaram uma parceria de cozinha e conversa que enchia a casa de cheiro bom e barulho animado todo fim de tarde. O pai de Serena, já aposentado, com os joelhos lentos e o coração feliz, tomou conta do jardim da frente com um capricho que transformou a entrada da fazenda. Plantou flores que ele nunca havia tido espaço de plantar antes e ficava ali toda manhã com o chapéu na cabeça e a enxada na mão, como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. Cauã e Talita cresceram rodeados de tudo que uma criança precisa, não só de coisas, mas de presença, de alguém que aparece quando cai, que escuta quando conta, que fica quando importa. Rávio era esse alguém. Aprendi ser, talvez, seria a palavra mais justa, porque ele havia desaprendido por muitos anos. Num fim de tarde, quando Cauã tinha 5 anos e havia caído da bicicleta no pátio e estava chorando com o joelho ralado, ele ergueu os braços para Rávio e chamou, natural, como se fosse a coisa mais simples do mundo, pai. Rávio ficou parado por um segundo. Depois abaixou, pegou o menino no colo, olhou para o machucado com aquela seriedade de quem avalia uma situação e disse com a voz mais calma do mundo, "Não é nada, vai sarar." Mas por dentro, algo que havia estado partido por muitos anos, partido há tanto tempo que ele havia aprendido a não sentir a falta, voltou ao lugar com uma suavidade que doeu de um jeito bom. Naquela noite, quando as crianças já dormiam e a fazenda estava quieta, Serena encontrou Rávio na varanda. Ele estava olhando para o campo escuro com as mãos apoiadas no corrimão. Ela se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele sem dizer nada. Ele colocou o braço em volta dela. E ali estavam os dois. Às vezes, a cura não vem de dentro. Ela chega na forma de alguém que também está quebrado. Rávio e Serena não se salvaram porque eram fortes, mas porque tiveram coragem de não fugir um do outro. Ele, que havia aprendido a viver sem sentir, e ela, que havia aprendido a sobreviver com medo, quando se encontraram, não eram inteiros, eram pedaços, mas pouco a pouco foram se reconstruindo juntos. Porque existem feridas que só cicatrizam quando alguém segura a nossa mão e fica. Qual foi o momento que mais te tocou nessa história? Conta para a gente nos comentários. A gente lê todos com muito carinho. Se essa história fez bem ao seu coração, curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal oficial Histórias Emocionantes para ouvir. Cada inscrição ajuda a gente a continuar trazendo histórias como essa para você. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história.